Graça e paz, meus irmãos. Eu quero trazer um tema nesse vídeo, né, para falar para vocês sobre hoje, né, nos dias atuais, qual é o verdadeiro evangélico de Cristo, né? No meu ponto de vista, né, no conhecimento que eu tenho, o verdadeiro evangelho de Cristo é aquele que você tem amor pelo próximo, né? Como a Bíblia diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, né? Porque nosso Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Mas nos dias atuais, nós vê como está sendo pregado em alguns lugares, né, o evangélico sendo distorcido, né, sendo manipulado, né. Por exemplo, se você tem lugares que você vai, se você dá um dízimo um pouco mais gordo, você é tratado de uma maneira, mas se você dá um dízimo com poucos valores, né, um valores mais baixos, você já é tratado de outra maneira. Mas o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas. E nos dias atuais nós vemos, né, tantos escândalos em algumas igrejas, né, é, tanta acepção de pessoas, né, pastores pregando o amor, mas não vive o amor verdadeiro de Cristo, né. Às vezes eles andando com os carros de luxo, né, enquanto as suas ovelhas do seu ministério perecendo, né, passando até mesmo às vezes fome, né. Então nós temos que pregar aquilo que nós vivemos, né. Se nós pregamos o amor, nós temos que viver o amor. E a Bíblia diz em João que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não é só aquele que ora, não, mas assim que ajude em alimento também, como naquela época, né, quando os levitas arrecadavam o dízimo e as ofertas, era para os pobres, para os filhos da viúva, não era só para o levita ou sacerdote enriquecer as custas das ovelhas, não. O dízimo era arrecadado era para os pobres, para os necessitados, mas nessas igrejas, nos dias atuais, eles estão distorcendo o evangelho, que muitas pessoas não estão enxergando isso, porque eles vê a quantidade, né? Mas o nosso Deus vê a qualidade. E muitas pessoas hoje em dia eles estão tão manipulados, com tanta lavagem cerebral em alguns lugares que nós vê por aí, que eles estão trocando os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros homens nascidos do Espírito, pelos falsos profetas. É isso que está acontecendo nos dias atuais. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, vigiar naquilo que o homem está falando, se vem da parte de Deus ou não vem, se aquilo ali que está sendo ensinado no ministério deles se encontra dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Então nós temos que vigiar em tudo, nas heresias que às vezes é ensinado dentro desses templos, dentro dessas igrejas atuais. Como existem os falsos profetas, também existem os verdadeiros homens de Deus, né? Que dá a vida pelas suas ovelhas, que ora de madrugada, ajuda com alimento, cesta básica. Então, esse é o verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo, né? É pregar o amor, né, ao próximo, sem vaidade, sem hipocrisia, sem panelinha, sem essas coisas. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela época, ele foi simples. Ele teve a sua simplicidade, a sua humildade e amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar a nação. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, meus irmãos. Faça essa reflexão. Vê o lugar que você está indo, se é um lugar de Deus, ou é um lugar que é onde o pastor te trata bem, com respeito, ou se é um lugar que você está indo que às vezes você nem respeitado você não é. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Fiquem todos na paz. Um forte abraço.